A bolha imobiliária. Mano, muita gente falando sobre isso. Eu falo sobre isso há tem uns 5 anos. Eu tiro por base o seguinte. Vou dar um exemplo. O leilão da Caixa geralmente acontece com o restante da dívida que o cara tem sobre a casa. Vou dar um exemplo. Você comprou uma casa de 150 mil em 2015, pagou ali 10 anos até 2025 e resta apenas 70 mil de dívida. Porque tem uns juros e tudo mais. Geralmente, para quem sabe dos parcelamentos da Caixa, quando você amortiza uma parcela, na verdade você está amortizando 5, porque o juro é muito alto. Então, você pagou uma parcela agora, descontou só tipo, de R$ 1.000, descontou R$ 300 toda a sua parcela do valor que você financiou. Então, o cara pagou 10 anos ali, sobra 70 mil de dívida, a Caixa vai leiloar esse imóvel com base em 70 mil. Acima disso aí, você não sei como é que fica isso, mas começa nesse valor. Então, é em relação à dívida que existe sobre o imóvel. Só que o número de imóveis está subindo tanto, e um dos motivos que eu acredito que seja é a taxa de desemprego crescendo. Eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade. E também vou falar para vocês uma coisa que é muito importante. Muita gente está comprando casas de leilão, acreditando que isso é um bom investimento. Presta atenção nisso aqui, cara. Não compra agora. Deixa para comprar daqui 2 anos. Eu vou explicar para vocês o motivo. Vou dar um exemplo de por que eu acho que a taxa de desemprego está crescendo tanto e está diminuindo o número ou está aumentando absurdamente o número de imóveis sendo para leilão. Aqui na minha cidade tem um quartel, tem um Forte Santa Bárbara, é uma cidade pequena, 100 mil habitantes. Só que eu converso com um amigo meu que ele trabalha com construtora, né? Ele me perguntou isso pra ele, cara, quanto que custa para você construir um apartamento? Ele falou, R$ 75.000. Pronto, a gente vende na planta R$ 192.000. E o pessoal tá pagando esses 192 mil. É um lucro absurdo na planta. Cara, nem construiu ainda, ele já consegue ter um lucro absurdo. O que eles fazem? Você assinou o contrato de financiamento, passa tipo, um mês, 2 meses depois que é aprovado pela Caixa, os caras já recebem a grana. E eles já estão construindo outro prédio com o valor que você pagou no seu apartamento, mais o lucro que os caras têm. Cara, aqui tá uma construção desenfreada. Só que, claro, apartamentos pequenos, coisa tipo assim, que é pra Caixa mesmo. É minha casa, minha vida. E acontece, quem tá financiando esses apartamentos? São caras que estão 18 anos, acabou de entrar no quartel, porque já tem um contra-cheque bom pelo Estado, pela União. E o cara enganja, ele fica 8 anos dentro do quartel. Você é soldado, tá ganhando o quê? Uns 2.300, 2.500 mais ou menos. Cabo está com quase R$ 4.000 já de salário. Porque tem uns adicionais, 10 por periculosidade, porque é lançador de míssil e foguete. E que vai ser o Forte Santa Bárbara, né? Mais de 6 mil pessoas. Só que isso já começou a acontecer. Depois dos 8 anos, o cara não consegue achar um emprego bom. E ele acaba, tipo assim, porra, você tá pagando R$ 1.200, R$ 1.300 de parcela. Aí o cara não consegue pagar o imóvel, vai a leilão. Porque depois dos 8 anos de quartel, você não consegue achar um trabalho decente em uma cidade pequena. Então, o pessoal que é muito novo já entra e compra a casa. Mano, é tiro e queda. Compra o golzinho e financia a casa. E a gente já começa a ver o resultado disso. O cara tem muita placa de venda, você aluga esse apartamento, o cara tá desesperado de alugar o apartamento para tentar pagar a parcela do apartamento. Porque o cara não consegue, tipo, se ele achar um trabalho de salário mínimo, pô, você tá pagando 1.200 de parcela, sobra R$ 200 para ele viver. Cara, você não consegue nem se alimentar com R$ 200. Outro exemplo, a gente tem uma multinacional aqui. Tinha 24 pessoas, 24, 8, 3 turnos, 8 pessoas, 24 pessoas. Tinha 24 pessoas trabalhando na sementeira aqui, uma multinacional, Goiás, cidade de agronomia, né? Cara, eles falaram, robô demitiu todo mundo. E 3 desses 24 tinha casa financiada. E a parcela de financiamento estava alta, porque os caras é casados, né? E é o mesmo padrão que eu tô vendo. Os caras já até abandonou a casa, vai para leilão. Não sei quanto tempo tá, os caras não estão vendendo ágio. Não tá vendendo ágio, presta atenção. Os leilão estão aumentando porque ninguém tá querendo comprar ágio mais. Porque se o cara tem um nome limpo e tem uma renda contra cheque, ele já financiou o imóvel. Então é muito raro alguém comprar um ágio de uma casa. E acaba que no final de tudo vai para leilão. Só que oferta e demanda. Pra quem assistiu aquele filme, cara, esse filme aqui, ó, A Grande Aposta, é o principal que mostra o que estava acontecendo. Muito financiamento. Casas estavam sendo vendidas só no financiamento. Você tem noção? Nesse filme aqui, o pessoal estava conseguindo financiar a casa no nome do cachorro. Tem uma parte do filme específica que eles conseguem financiar o nome do cachorro. Tem uma stripper que ela tem 5 casas financiadas. Chegou nesse ponto lá.
E aí acontece, a oferta e demanda. O que eu falei para vocês? Que, tipo assim, o leilão de imóveis pode ser uma armadilha para o futuro. Cara, a oferta e demanda manda em tudo. Se o cara, um exemplo, como eu falei para vocês, o leilão é feito em cima da dívida do imóvel. Então, às vezes, você financiou em 70 mil porque o cara deixou ele a leilão e já tinha pagado 80, seria? Isso, 80 mil reais. Já pagou 80 mil, se for leilão a 70. Você pode comprar a casa a 70 mil. Mas você não consegue alugar lá a 700 reais. Porque as pessoas já têm casa ou as pessoas não têm condição de pagar esse valor de aluguel. E aí o que você tem que fazer? Abaixar o preço. Você vai para 600, você vai para 500, você vai para 450. Cara, quando você vê, você tá, tipo, dando a casa de graça pros outros e continua aumentando o número de leilões. Porque cara, tem cidades fantasma na China. Outra coisa que eu sempre falo isso para o pessoal. Cidade fantasma na China. Isso aqui, cara, isso aqui é real. Cidade fantasma na China. O pessoal, as imobiliárias construíram a rodo casa e chegou num ponto que não tinha pessoas para morarem na casa. Porra, tem dois e tantos milhões de habitantes na China, mas tem cidade com zero pessoas. Eu acredito que vai acontecer isso aqui. Então tomem cuidado. Tem um monte de gente já fazendo conteúdo em relação a isso aqui, a bolhas imobiliárias. Eu acredito, eu esperaria para comprar alguns imóveis, porque com certeza o governo vai meter a mão nisso aqui. O governo salvou a China, pô. Ah, ia ter uma crise imobiliária lá na China e o governo conseguiu salvar. O governo vai meter aqui, vai dar uma salvada nos caras. Isso aqui é certeza nessas construtoras para não deixar o mercado quebrar. Até porque o mercado de construção é o mercado que mais emprega no Brasil, um dos mercados que mais emprega no Brasil. Porque aí tem um pedreiro, tem um cara que faz a cerâmica, tem um cara que faz não sei o quê, tem um engenheiro, tem o cara da prefeitura. Cara, movimenta muito o mercado. Movimenta o cara do financiamento da Caixa. Então, um mercado que não pode parar. Só que o governo, inclusive, deu uma segurada nos financiamentos, cortou alguns subsídios de casas mais caras, mas mesmo assim, cara, hoje em dia o pessoal só tem um filho, dois filhos no máximo. É apartamento da Caixa que vende bem. É apartamento de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. É isso. Só que tá tendo muita construção para pouca demanda. Cara, e outro ponto também que eu sempre falo sobre isso. Mano, a taxa de natalidade está muito baixa. Tem muita pouca criança nascendo. Minha avó teve 11 filhos, minha mãe teve 3, eu só tive um. Meu irmão só tem um, meu outro irmão tem só um. A gente tá com 30 anos. Porra, nessa mesma idade minha mãe já tinha 3. Eu tinha criado, a gente tava quase grande já. A gente ela virou mãe bem cedo, né? Então, é uma questão que eu falo em relação à taxa de natalidade. O que pega em relação à taxa de natalidade? Não tem uma demanda muito grande por casa. Vou dar um exemplo. Minha avó, que faleceu, a casa tá desabrigada, mano, até hoje. Ninguém quer morar lá. A gente tá tentando vender, só que não vende pelo preço. O que vai fazer? De novo, oferta e demanda. Vai baixando o preço para tentar vender. Vai baixando para. Começou com 50, 40, 30. E se não vender, deixa para algum dos netos. Pronto. Dos bisnetos, né? Então, na minha opinião, cara, eu acho que o leilão de imóveis agora não vale a pena. Só vale a pena se estiver muito, muito, muito abaixo do preço. Que aí você consegue alugar para pessoas que não conseguiu financiar ou não tem condição de financiar a casa e precisa morar em algum lugar assim respeitável. Aí você consegue fazer um aluguel mais barato. Por exemplo, você não financiou 150 mil, você financiou só 70, você consegue cobrar um aluguel de 500 reais e ainda ter algum retorno no longo prazo. É isso.